A China joga parada, né? Se a gente for observar, joga parada. Então os americanos lançam um pacote de sanções. A China espera uma semana para dar resposta, aí lança sanções pontuais contra os agricultores americanos, terras raras, etc. Sabe? Porque ela conseguiu... Fez uma coisa sensacional do ponto de vista... Não é concordando ou discordando, mas do ponto de vista estratégico. Falou assim, não vou só impor tarifa para importação. Eu vou, na verdade, impedir exportação. O que é genial. Vocês precisam de certas coisas que a gente exporta? Não vou exportar. E outra coisa, Reinaldo, aí que está é o apelo que eu faço para que as pessoas vão olhar para dentro daquele país. A China ela está se preparando há 7 anos. Né? É aí que surge essa questão que eu falo do setor do Estado, via Partido Comunista, pressionar o setor privado. Né? E essa economia da firma ser incorporada pela macroeconomia, pela contabilidade... A função social. A função social, que é o que? É parte da preparação para esse embate com os Estados Unidos. Né? Então a China, por exemplo, hoje ela é uma máquina de queimar dinheiro em praça pública. Uhum. Para quê? Para poder alcançar os americanos na fronteira tecnológica. Então ela acelera esse processo. Né? O Biden tenta jogar para frente a fronteira do conhecimento, só que a financiarização impede isso. Uhum. A capacidade de inovação da economia americana é muito menor que a chinesa, e enquanto a China tem uma economia baseada, e não se entende a China fora disso, baseada na grande propriedade pública dos meios de produção. Se você não entender isso, não entendeu nada. Né? Ela é baseada numa economia dessa, e que se acaba se transformando numa economia que é imparável. A Hillary Clinton, que é uma das mentes mais brilhantes dos Estados Unidos, na minha opinião, não sei se ela falou por Mises ou por Hayek isso. As suas ideias são legais, são bonitas, eu concordo com elas, mas é impossível concorrer com uma economia centralmente planificada. Né? E eu acho que é impossível concorrer com uma economia como a chinesa. Falou para os institutos, Mises e Hayek. Isso. Não, acho que ela falou para um dos dois, isso daí. Não sei quem morreu por último, mas foi o Hayek que morreu por último. Ou um dos Já dois. estava achando que era uma exceção Não, ela falou exatamente isso. Para um dos dois, não. Para um dos dois. Então, eu acho a economia... Ela também não é propriamente uma menina, né? A economia chinesa, ela é uma economia, a meu ver, imparável, com características institucionais muito únicas, né? E que, diferente da União Soviética, conseguiu transformar essa economia... se transformar em uma economia capaz, por exemplo, de planejar aquele processo de destruição criativa schumpeteriana, ou seja, coisa que a União Soviética não conseguiu. Daí a queda da União Soviética também. Os chineses conseguiram incorporar elementos de destruição criativa e planejar isso daí. E desculpa, é um processo que me encanta, porque como cientista, né? Porque esse processo de planificação da destruição criativa nos explica, por exemplo, a China tira da cidade, do campo, 200 milhões de pessoas e coloca na cidade em 10 anos. Sem os efeitos colaterais de processos semelhantes. É um Brasil que... É um Brasil. Então eu coloco, Reinaldo e Valfrido, que esse é um processo cujo nível de coordenação, planejamento, etc, escapa à inteligência humana. É por isso que eu falo que tem que haver uma teoria para entender a China. Agora, Elias, não há uma certa ingenuidade ao pensar que a economia americana também é uma economia planificada? Porque se você observar autores econômicos americanos até os anos 70, o termo planificação ele é meticulosamente apagado da literatura econômica americana, por uma questão muito simples, para criar uma dicotomia, uma oposição entre os Estados Unidos e a Rússia. Mas não é possível acreditar que uma economia tão pujante como a americana, e que foi capaz de vencer a Alemanha na Segunda Guerra porque tinha mercado de capitais, e portanto recursos da poupança privada dos americanos e das americanas, não é uma economia que foi pensada, que é sistematicamente pensada e repensada pelo seu deep state, pelo seu estado profundo, não pelo Trump, ou pelo... Enfim, por esses caras que entram e saem... Não fala deep state, que as pessoas ficam nervosas. Ficam nervosas. Mas assim, a gente achar que um estado como o americano, ele seguia ao sabor dos ventos, né? Há um planejamento na economia americana. Eu vou além, concordando contigo, de que a economia americana tem um grau de planejamento igual ao do chinês. Isso, é isso aí. Alexander Hamilton, que é a minha história daquele debate que eu fiz com a Renata Barreto, sabe? Que eu dei o livro do Alexander Hamilton para ela.
né? E os americanos fazem isso a partir do quê? Utilizando isso de compras governamentais loucamente, né? Então, a gente achar que aquilo é livre mercado... A terceirização da NASA pro Elon Musk é um ato deliberado. A gente finge que isso aqui não é um projeto público, que aquilo não é uma empresa pública. O Biden importou uma empresa de chip inteira. Ele comprou ela toda e botou, acho, no Arizona. A disputa pela inteligência artificial. Não, isso é Estado. Isso aí não tem. O Nixon, por exemplo... Tem dinheiro que chegue na economia privada. O Nixon mesmo, ele foi o cara que estatizou todo o sistema ferroviário americano. Vamos parar vamos tirar as crianças da sala para discutir esse tipo de coisa. Sabe? É um negócio que não dá para ficar achando que é uma brincadeira, vamos dizer assim, de os americanos é livre mercado. Pelo contrário, a guerra nas estrelas, por exemplo, foi um keynesianismo militarizado de nível, sabe, espacial. O complexo militar industrial, que é o carro-chefe da economia americana. E mais do que isso, Valfrido e Reinaldo, se a gente for observar ciência, pessoal, estudar, colocar a bunda na cadeira, sabe? Os gastos públicos dos países capitalistas centrais nos anos 90 só aumentaram, enquanto eles exportavam para nós o discurso de Estado mínimo, gastem menos, falasse da composição, ou seja, o Estado não pode gastar mais do que tem que se comportar como uma casa. Os déficits públicos dos países capitalistas centrais só foram aumentando nos anos 90, né? Então essa falácia de que dívida pública é um problema, quando na verdade ela é uma arma política, antes de mais nada, de que um país não pode gastar mais do que arrecada, porque tem que observar aquilo como uma casa, isso não cabe para nenhum policymaker americano, japonês, sul-coreano, chinês, alemão, isso não existe isso. Né? Então acho que nós enfrentarmos essa aqui no caso brasileiro, desculpa puxar para o caso do Brasil, o Brasil enfrentar essas amarras que são puramente ideológicas, é fundamental para o nosso futuro. Claro. Porque essa amarra é ideológica, entendeu? E aqui não estou falando com comunista. O que não serve, o que não serve. Ponto. Exatamente isso. Eu sou uma figura pragmática. Se vocês me venderem, Elias, o capitalismo sul-coreano, eu vou comprar esse capitalismo. É o capitalismo dos grandes conglomerados, dos grandes bancos, né? É o capitalismo em que os empresários sempre têm meta de exportação, caso contrário vai perder o negócio, sabe? O capitalismo alemão agora, evidentemente, Nord Stream 2, né? Sabe? Que é um capitalismo altamente organizado, eu compro aquele capitalismo. Eu falo para meus amigos de esquerda, né? Que eu sou odiado tanto pela direita quanto pela esquerda, né? É que o capitalismo alemão seria lindo no Brasil. Eu estou muito de você, viu? Quero deixar claro. Não, mas a questão é que eu não tenho tempo de ficar pensando, de ficar sonhando. Valfrido e Reinaldo, eu sou uma pessoa que se colocou no papel de estudar cientificamente o socialismo, né? Eu poderia ficar agitando bandeira, ficar vivendo no mundo da fantasia, no mundo da pantera cor-de-rosa, não. Eu não sou anticapitalista. Eu quero superar o capitalismo. Eu não sou contra a propriedade privada. A propriedade privada tem uma historicidade e ela vai até onde ela consegue entregar para a sociedade aquilo que a sociedade demanda dela. Quando ela deixa de entregar, vai ter que ser substituído por uma outra coisa. Não é uma lei que eu coloco agora, a partir de agora tudo é público. Isso não funciona. Acabou o mercado, isso não funciona. Né? Eu posso entender porque a direita te odeia. Você disse, a direita me odeia e tal. Por que é que setores da esquerda o odeiam? Porque eu admito que eu não gosto de discurso fácil, Reinaldo. Eu sou uma figura que quando eu venho para cá debater com... Além de você ser muito aborrecido porque você estuda demais, tô falando do ponto de vista deles, né? Você é chato porque você estuda demais, porque você cita livros, porque você pergunta o que o outro leu. Além disso, além de você assustar as pessoas com os seus mergulhos verticais e tal, do ponto de vista ideológico, porque ninguém gosta de discutir muito com o outro que leu, né? E se você cita, a pessoa fica irritada, né? Costuma ficar irritada. Tá achando que só porque leu, sabe? Às vezes né? Só porque leu, sabe? É um bom momento. É uma boa maneira de saber. Mas porque, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista das escolhas, que tipo de esquerda não gosta de você? Eu acho que tem uma esquerda mais chamada que se diz radical, que não gosta de mim, porque me chamam de reformista, não acredito na teoria. É mesmo? Sim, tem tudo isso. Reformista? Reformista, não acredita na revolução, e essas coisas todas. Jura que tem isso também? Não, mas quando na verdade as pessoas confundem o seguinte, né? Acho que radical é ser porra louca, né? Quando na verdade radical é ter visão de processo histórico, né? Então eu me considero um radical, porque eu vou na raiz das coisas, porque eu tenho uma visão de processo histórico. Né? E as pessoas se esquecem que muitas vezes você ser amplo na política é ser radical no conteúdo.